paz do Senhor Jesus para todos. Paz do Senhor. Sejam bem-vindos, glória a Deus. Paz. Amém. Todos vocês são bem-vindos. Missionário Everaldo, falando da Amazônia, da selva amazônica. Cidade aí é Lábrea, né? Sim. Irmã Sueli, irmão Tony, né? Irmão Paulo, estão falando de Campos do Jordão. Ô, glória! Campos dos Goitacazes. Campos dos Goitacazes. Campos de Jordão. Campos de Jordão é lá no sul, né? Cara, São Paulo. É São Paulo. Campos de Jordão é divisa de Rio com São Paulo. É. E vou falar pra ti, tá? Campos do Jordão é padrão também. Campos do Goitacazes é padrão. Campos do Jordão também é. Campos do Jordão está muito frio, né? Glória a Deus, com certeza. Ali tem as águas ali são térmicas, senão não dá para tomar banho. Pessoal, vamos começar agora essa live aqui. Nós estamos falando aí, vocês estão lendo aí. Tá lendo aí, Tony? Qual é o título do hoje aí que nós estamos falando esses dias? A eternidade sem início e sem fim. Nós estamos falando sobre isso, irmão. O missionário pegou também essas lives, nós estamos falando aqui, missionário, porque as pessoas não pensam na eternidade. Porque a eternidade não tem início e não tem fim. Isso a gente coloca aqui para os irmãos, porque os irmãos devem ensinar dessa forma. As pessoas têm que aprender a pensar na eternidade. Sabe? Hoje as pessoas estão se preparando, missionário, para viver aqui na Terra. Elas estão se preparando para viver aqui na Terra. Elas não estão pensando na eternidade. E a eternidade, querido, ela está dentro de nós. Nós falamos de umas lives atrás aí sobre o nosso DNA. No nosso DNA, tem uma inscrição no nosso DNA. Todos os DNAs da face da Terra, dos homens e das mulheres, dos seres humanos, tem uma inscrição lá no DNA. Iavé é o nome de Deus antigo, que falavam os antigos. Iavé. Tá? Nome de Deus. Yeshua é o nome do Senhor Jesus. Tem todo o DNA, em vários lugares do DNA, a inscrição Iavé. O Senhor Deus colocou no teu DNA o nome dele. Ele quis dizer, com essa inscrição, que você, nós somos dele. Vivemos para ele. E vamos conviver com ele a eternidade. E nós já temos essa eternidade, Tony, dentro de nós. Por nós sermos a partícula, quando ele soprou em Adão, ele lançou sobre Adão, sobre aquele barro, que transformou-se em alma vivente, o Espírito. Esse Espírito que ele nos deu é partícula dele. Amém. Nós somos, não é, Tony? Amém, verdade. Nós somos partícula do Espírito Santo de Deus. Se nós juntarmos todas as partículas, a que eu tenho, a que o Tony tem, a que a Sueli tem, a que o Paulo tem, o João, a Maria, se juntar tudo, dá um corpo inteiro. Por isso que nós somos chamados de corpo de Cristo. E muita gente não sabe disso, Tony. Verdade. Que nós somos o corpo de Cristo. Como é que nós podemos formar o corpo de Cristo de barro? Claro que não. O que nós formamos é o ajuntamento de espíritos. Nós somos espíritos juntos que formamos um corpo. E esse corpo chama... Qual é o nome do corpo de Cristo, Tony? A igreja. A igreja. Missionário. Amém. Não, é verdade, né? E Cristo é a cabeça, nós somos corpo, Cristo é a cabeça. Por isso que a igreja, nós temos que ser guiados por ele, né? Nós temos que ser guiados por Cristo para ser bem-sucedido em toda nossa maneira de viver. E muita gente
Porque hoje, o que está acontecendo hoje, pastor, a realidade é essa. Hoje, as igrejas não estão preocupadas de dar estudo, de dar ensinamento à igreja, entendeu? O ensinamento hoje é prosperidade, aí o povo, como o senhor falou, o povo está preparado para viver aqui e está esquecendo que se preparar para viver a eternidade. É uma realidade. Na live passada, missionário, que o irmão não pôde participar, não sei se o irmão viu o vídeo, que eu sempre mando depois da gravação, 1 hora no máximo, eu mando para vocês a gravação. Falei sobre passo a passo para você salvar a sua família, passo a passo. Sabe? E as pessoas, missionário, hoje, a igreja não estão aprendendo isso, como o seu irmão falou. Não estão aprendendo que tem que pensar na eternidade. Querido, você pensa na eternidade, que você vai morar numa mansão celestial, Tony, feita de ouro e cristal? Meu Deus. Eu já me vejo já. É isso, meu irmão. Você tem que visualizar a tua mansão celestial. Você vai pisar em cidade feita de rua de ouro. Quem quiser comentar, pode comentar. A Sueli também está em liberdade para comentar aí também. Paulo, pode comentar. Amém, meu pastor. A palavra de Deus vai dizer, né, que o nosso Senhor Jesus Cristo, nesse momento, está preparando a nossa morada, né? A morada nas mansões celestiais. João capítulo 14. João capítulo 14. Eis Então, que vou preparar lugar. Continua, Tony. É isso aí. Então, o que o senhor está dizendo é todo o sentido, né? Explicando que o que o senhor fala aqui é Bíblia, né? Não é imaginário, é Bíblia. E a palavra diz que o Senhor Jesus Cristo está preparando a nossa morada. Amém? Amém, querido. É isso que eu estou falando. Gente, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Presta atenção, quem vai assistir depois dessa gravação. Queridos, o Senhor já vive conosco, com a igreja na eternidade. Ele chama o que não existe como existisse agora. Ele já passou com a gente desse tempo, Tony, o missionário, Sueli, Paulo. O Senhor já passou conosco nesse tempo. Ele já passou do Apocalipse. Ele já passou da Nova Jerusalém. Ele já conhece tudo porque ele já foi com a gente até lá. E para ele iniciar tudo, ele teve que ir lá até lá e voltar. Voltou em Adão e soprou em Adão o espírito de alma vivente. Ele já vive conosco na eternidade. Nós estamos vivendo aqui agora, mas ele já está com a gente na eternidade lá. E Satanás sabe que o tempo dele acabou. E Satanás sabe. Querido, eu vou falar uma coisa para você. Se nós, missionário, eu vou falar uma coisa aqui, até que muitas pessoas... Não é polêmica, não. É para acreditar ou não acreditar. É para amar ou odiar. Querido, Satanás sabe que o tempo dele já acabou. Ele está fazendo de tudo para tirar algumas pessoas da presença de Deus para o lago de fogo. Quem está entendendo? Não, com certeza. Ele está investindo, as últimas investidas, principalmente onde ele está atacando muito nas famílias. Uma família desestruturada é uma família praticamente sem Deus. Exatamente. Né? Uma família desestruturada é uma família perdida, né? São almas mortas para Deus. E a família é o primeiro projeto, né, o missionário, que ele tenta estabilizar. A família é um projeto de Deus. Mas sabe qual é o maior problema, pastor? O que está acontecendo hoje, principalmente as famílias estão se destruindo, as famílias novas. Por quê? As pessoas hoje, Tony, muitos casais, até dentro da igreja, que não era para ser assim, mas esse pensamento, vamos casar, se não der certo, a gente separa. Aí, qual casamento que não tem crise? Né? Qual casamento que não tem problema? Qual casamento que não tem crise? Aí eles desistem logo e o inimigo toma conta. O que acontece? Você acha que o inimigo vai querer deixar um pastor... Eu vou falar uma coisa para vocês, querido.
O diabo ataca todos os pastores. Todos os pastores. Ele quer derrubar e divorciar todos os pastores. Você quer ver, missionário, acabar com a obra de um pastor? Quer ver, Tony? Acabar com a obra de um pastor? Você quer ver, Tony? Ou quer Querendo, saber? quero não, mas quero ouvir, quero saber. Quer ver? Quer ouvir? Querido, é só se divorciar. É. E o diabo faz tudo para entrar no divórcio do pastor. E teve um pastor aí de uma grande denominação que falou, gente, vocês podem divorciar uma vez só. E ele tinha uma denominação de várias congregações, missionários. Para não falar dezenas de congregações. De filiais, está entendendo? Mas está acontecendo isso direto, irmão. Hein? Tem pastores aí trocando a esposa de 70 para casar com a de 20. Olha só, missionário. Esse pastor, ele chegou lá, um grande pastor, de grande igreja, de grande muita. Ele chegou, gente, pode divorciar uma vez. O que aconteceu com a igreja dele, os pastores dele? O que aconteceu? Todos praticamente se divorciaram. Acabou com a família, já era, acabou com o ministério. Tony, com esse tempo que eu tenho passado com você, falado lá atrás, há 30, 40 anos atrás, eu vi muitos casais se separarem, pastores, líderes. Nunca mais se levantaram. Eu não vou citar nome aqui, não. Hein? Mas não acaba mesmo, acaba tudo. O irmão missionário também deve conhecer algum. O Tony conhece um. Não vou citar nome aqui, não, Tony. Você conhece um. Conheço. Que você viu e a gente fazendo tudo para não se separar, tu lembra? Tudo. Lembro sim. Tudo para não separar. Ainda falei com ele na tua frente, lembra, Tony? Se você se separar, teu ministério acaba. Falei ou não falei? Falou. E diversas vezes. Diretamente, foi ou não foi? Foi, diversas vezes o senhor falou. O ministério acaba, querido. Irmão, não estou criticando, você vê que não estou botando nomes aqui, eu estou falando das questões que acontecem. E o diabo vai e destrói as famílias. E acaba. Por isso, irmão, você não pode pensar, Tony, hein, Tony? Não só hoje. Sabe? Você tem que pensar na eternidade. Amém. O hoje, hein? Amém. O hoje, você tem que viver o hoje intensamente. Viver com alegria, com gozo, com paz, com os frutos do Espírito. Você tem que viver com os frutos do Espírito hoje. Paz, longanimidade, benignidade, temperança, bondade, amor. Tem que viver assim hoje. Viver intensamente, alegria profunda, porque o gozo significa uma alegria profunda. Fé. É isso. Tem que viver hoje maravilhosamente, mas pensando na eternidade. Queridos, prestem atenção. Me entenda aqui que eu estou passando para vocês aqui, que vocês vão assistir essa live daqui a pouco, da gravação. Gente, nós vamos passar pelo tribunal de Cristo, o Senhor vai entregar para nós as mansões, as coroas que estão sendo confeccionadas lá no céu, as nossas vestimentas, os galardões. Quem não sabe o que é galardão é presente, ele vai nos dar. E o primeiro presente que ele nos deu, Tony, foi a vida eterna. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. O primeiro presente que ele nos deu foi a vida eterna. E atrás dessa vida eterna aí, que vem mais aí, meu irmão, ó, é mansão celestial, é coroa de ouro, é comer da árvore da vida, das folhas da árvore da vida, aquela rio de água cristalina que sai do trono de Deus, viver na eternidade, sem choro, sem lágrimas, sem dor, sem sofrimento, sem doença, sem aflição. Viver uma vida intensa com o Senhor, na eternidade. É isso que nós temos que pensar. Quer falar, missionário? Não, mas é isso aí mesmo, pastor. As pessoas, sei lá, não, sabe, não pensam, sabe, o amanhã que hoje o ser humano está pensando é só na área material, entendeu? Ou então sentimental.
A área espiritual, as pessoas não estão preocupadas. E é a mais importante, porque a nossa vida aqui é muito passageira, né? E o tempo, né? A Bíblia diz que nos últimos dias Deus abreviaria os tempos. Hoje, ó, já meado do ano já foi embora. Então a vida tá correndo. E as pessoas não estão pensando na eternidade. Porque se pensar na eternidade, essa forma que a gente fala e se expressa, pensar na eternidade, é você ter Cristo na sua vida. E esse pensar quer dizer viver para Ele, viver a palavra, né? E hoje as pessoas não estão preocupadas com isso. Não estão preocupadas com a vida espiritual, viver uma vida para Cristo, viver no centro da vontade de Deus. São poucos, né? As igrejas estão cheias, né, de homens e pouco de Deus. Missionário, eu costumo dizer que as denominações, né, que a gente chama de igreja, mas são as denominações, estão cheias de corações vazios. Ué. Cheio de ser humano e pouco Deus. Entra na conversa aí, Tony. É verdade. Mentes vazias, corações vazios. Mas a Bíblia nos relata, né? Nós que estamos envolvidos no Evangelho, nós estamos vendo o cumprimento da palavra. O amor de muitos se esfriarão, o amor de muitos se esfriou, gente. Hoje, o interesse próprio é o que mais fala mais alto. Você fala em vida eterna, ninguém quer saber. Vou dar um exemplo, missionário. Se você chegar hoje para uma pessoa e falar, um médico chegar para ela e falar, você está condenado, você só tem 1 semana de vida. Vai ser choro para tudo que é lado, tristeza, mas você fala para ele hoje, você chegar para ele e falar, ó, se arrepende desse caminho que você está seguindo, se conserta com Jesus, porque Jesus está voltando e você vai para o lago de fogo. Eles estão nem aí. Então, eles não têm nem noção o que vem após a morte. Né? A eternidade... Não estão preocupados com isso, não. Não estão preocupados. Eles não estão preocupados com isso. Entendeu? Eles estão vivendo aquele ditado, vivendo o dia de hoje como, né, não houvesse amanhã, e vivendo mesmo os seus prazeres mesmo, entendeu? Não estão preocupados, não. Entendeu? Estão vivendo daquela forma que o inimigo botou no coração do homem, né? Vamos viver a vida como temos, que depois que morreu, acabou. É isso que o inimigo tem colocado no coração do homem. Então, eles estão vivendo plenamente as obras da carne aqui na Terra, entendeu? A infidelidade, se você pegar, entendeu? Os casais, dentro da igreja ainda você encontra ainda, mas fora da igreja, se você pegar 100 casais, fora da igreja, você, desses 100, talvez você encontra 10, olhe lá, 15, que é fiel um ou outro. O resto, a infidelidade é uma coisa que quebrou mesmo, uma coisa que, sabe, a sociedade tem isso como normal, né? E a Bíblia condena totalmente. Então, hoje, irmão, estamos vivendo dias tenebrosos, entendeu? Estamos vivendo uns dias mesmo que só Jesus na graça, sabe? Para pedir a Deus, a gente tem que pedir todo dia a misericórdia de Deus, a graça, o favor dele, a misericórdia dele para conosco, entendeu? Porque estamos vivendo um dia muito difícil, e a tendência é piorar, né? Melhorar jamais vai melhorar, porque o mundo já é maligno mesmo. E todas as leis, tudo que a mídia, tudo que eles levantam, favorece eles a praticar esse tipo de coisa. Igual o pastor está falando aí, o próprio pastor fala que é lícito você divorciar pelo menos uma vez, aí você vai me dizer aonde? Onde ele achou essa tese, da onde ele tirou esse conteúdo para poder expressar para a igreja que isso é certo? Não tem, irmão. A Bíblia não vai, você pode ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você não vai achar isso. Mas as pessoas, entendeu? O que não presta, eles seguem. Se o pastor chegar lá, esse mesmo pastor, só a partir da manhã, nós vamos jejuar aqui pelo menos 4 vezes na semana, a gente vai subir para o monte para orar, eu quero que em uma semana leia pelo menos 5 livros da Bíblia. Talvez 5 vai acompanhar ele. Mas uma coisa dessa que ele fez, igual todo mundo segue. O que favorece a tua carne, os teus desejos desse mundo, todo mundo segue. Mas se você for um cara rígido, expula de igreja. Não, aqui não é minha igreja.
minha família, vou lá para outra igreja. É assim que está acontecendo no mundo. A igreja, em todo lugar, nós estamos vivendo os fins. E o fim. O senhor está certíssimo. E as pessoas já buscam na Bíblia versículos que venham justificar o pecado deles. Encontre que um pastor falando isso, prato cheio. Prato cheio, vamos lá, entendeu? E pensando eles assim, talvez, será que eles pensam assim? Tem hora, irmão, tem situações que eu fico muitas vezes pensando, sabe, comigo mesmo. Será que a igreja, quando um pastor toma uma decisão dessa, a igreja segue, será que ele pensa assim, um dia eu vou cobrar do pastor? Sim, vai cobrar do pastor, mas deles também, ué. Eles também. A minha Bíblia, ela me ensina assim, ser fiel ao seu pastor no Senhor. O que eu quero dizer? Quando a Bíblia diz assim, eu vou ser fiel ao meu pastor, o que diz a respeito da obra do Senhor. O que passar disso, seja anátema, eu não vou seguir isso. Ué, eu tenho meu líder, eu tenho meu pastor, honro ele, mas se ele começar com essas coisas loucas, ele vai sozinho. Eu não vou acompanhar ele. Jamais. eu tenho colocado aqui para os irmãos, nesses últimos dias que nós estamos vivendo aqui, que nós estamos falando a mesma coisa, e batendo na tecla aqui direto, e a gente está falando sobre a salvação da família, missionário. Esses últimos que o senhor não pôde participar, missionário, nós só falamos de salvação da família. E o irmão entrou nessa live e nem sabia disso. A gente tem falado da salvação da família. O que você tem feito para salvar a sua família? E eu coloquei, pedi para os irmãos anotarem. Então, agora, irmão, para fechar com chave de ouro, o que nós estamos falando, essas lives todas para trás aí. Para você salvar você e a sua família. Não é você que vai salvar, quem salva você é Deus, amém. Mas você pode ajudar nessa participação da salvação. Então, o que você vai fazer? Pega o Gálatas 5:22. Mas o que é isso? São os frutos do Espírito. Anota e coloca na tua carteira. E coloca também na tua mente, no teu espírito, na tua alma, no teu corpo, no teu coração. Eu vou ler aqui rapidamente. Para que você ajude a fazer a sua parte. Nesses últimos dias, pratique os frutos do Espírito. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor. Anotem. Gálatas 5:22. É gozo. É paz. É longanimidade. É benignidade. É bondade. É fé, é mansidão e temperança. Querido, diz aqui, contra essas coisas não há lei. O que nós estamos falando de família aqui para você salvar a sua família. Mas para você salvar a tua família, você tem que se salvar primeiro. Claro que é o Senhor que te salva, mas você tem que fazer a sua parte. Aí você vai entrar em quê? No amor. No grande amor que é Deus. Gozo significa uma alegria que não acaba mais. Quem tem Cristo no coração, missionário? E Tony? E Sueli e Paulo? Quem tem Cristo no coração tem alegria, paz. Amém. Imensa. Amém. Imensa. Tem paz. Mesmo na luta, missionário. Tem paz. Tem longanimidade. O que é longanimidade? Longanimidade é uma paciência que não tem fim. Isso é longanimidade. É uma pessoa paciente, espera no Senhor. Salmo 40. Isso é longanimidade. É a pessoa que guarda no coração coisas boas, mas não retribui mal com mal. É uma pessoa longânima. Uma pessoa paciente. E depois da longanimidade vem a benignidade. Benignidade já fala, vem do bem. Pratique essa palavra, querido. Que a longanimidade
A benignidade vem do bem, pratique o bem. O fruto do Espírito é para que nós possamos praticar todos os dias. Você tem que pensar nisso toda hora, todo segundo. Longanimidade, benignidade. Vem outra aqui, ó. Bondade. Eu tenho pensado muito nisso, Tony, missionário. Tenho pensado muito nisso. Bondade. Bondade vem do bem, vem de benignidade, longanimidade, bondade, você praticar o bem, ser bondosa para as pessoas. E não maldosa. Mas não deixar de falar a verdade. Não é que você está falando a verdade, não. Você é do bem, você tem que falar a verdade. Mas ser bondosa. Outra palavra aqui, fé. Fé é você crer sem ver. Você precisa de ver Deus para crer, Tony, nele? Não. Mansidão. A pessoa ser mansa. Porque nós temos parece que a gente tem um bichinho carpinteiro dentro da gente, e qualquer coisa que a pessoa quer cirar. Estou mentindo? Não. Por isso entra o fruto do Espírito. Quando a gente quer cirar, vem, lembra do fruto do Espírito. Calma, paciência, longanimidade, benignidade, começa a pensar, contar. E a temperança. O que é a temperança? É você ser temperado. Você come a comida salgada? Não. Tu come a comida sem sal? Não. Tem que ter tempero. A vida da gente tem que ter temperada. Não pode ser nem 8 nem 80. Tem que estar ali no 40. Tem que ser uma média. Para não ficar em nossas palavras, missionário, Tony. Vamos ler aqui a mensagem do Senhor. Está pronto aí, Tony, para ler? Sempre, meu pastor. Está contigo aí, Tony. 1 Tessalonicenses 5 diz: mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitas de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Irmão, eu vou só ficar na segunda aqui, no número 2. Porque vós mesmo sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Por que de noite, irmão? A noite significa trevas. Pode ver lá no Gênesis. Trevas e luz. Noite significa trevas. Irmão, se você olhar direitinho os dias que vocês estão vivendo hoje, uns dias de Sodoma e Gomorra, uns dias de violência, uns dias que o mal, o mal não é mal, o mal se transforma em bem, e aceita, e as pessoas engolem o mal, aceitam o mal, praticam o mal. E nós estamos vivendo isso tudo aí, irmão. E está vindo mais coisas ruins por aí. A gente sabe disso, está escrito na palavra. Então, quando viesse a treva que está acontecendo agora, é agora. E o Senhor viria como ladrão. Por quê? O ladrão não avisa quando vem. Só que aí o Senhor está revelando que seria dias de trevas. E qual dia o Senhor está vivendo hoje? Dentro da própria igreja. Existe a igreja prostituta. Está lá no Apocalipse, irmão. A igreja verdadeira é a prostituta. Está aí, está claramente. A prostituição dentro das igrejas. Tony. Amém, meu pastor. É verdade, né? Vamos lá, dá continuidade. Versículo 3. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores do parto, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. O senhor colocou dor de parto aí?
Porque a grávida, quando vai ter o neném, ela começa a ter as contrações. E a dor de parto, aquele momento mesmo do ápice que chega, a criança chega ali a começar a vir ao mundo, é o momento de grande dor da mulher. Presta atenção, missionário, nos tempos que nós temos na igreja, que está acontecendo hoje. Para assistir lá o casamento de 2 pastores, mano. Dá para entender um troço desse? Por favor, não quero nem comentar sobre isso, para não ter problema aqui com o YouTube. 2 pastores se casando. 2 pastores masculinos se casando. Amém. Tony. Amém. Versículo 4. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas. Amém. Para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. O que é que nós falamos ali no 3? No 2 atrás e no 3. Nós não somos das trevas. Eu falei da noite ali, trevas. Nós não somos das trevas. Por isso que nós não vamos ficar acomodados com o que está acontecendo. Por isso nós estamos aqui falando, gravando áudio, vídeo, para que as pessoas entendam que nós estamos vivendo em trevas. Fica comentar. Não, é verdade, pastor. Esses dias, nós estamos vivendo dias, como eu falei, dias muito difíceis, né? As pessoas não entendem isso. A Bíblia, irmãos, se você estudar ela espiritualmente, né, você interpretar a Bíblia, você vai ver, sabe, coisas inefáveis para nossas vidas. E esse versículo, nós somos da luz. Se eu sou filho da luz, eu tenho que as minhas obras têm que ser boas, claras, que exalta o nome do Senhor, né? O mundo tem que olhar para mim e glorificar a Deus. A Bíblia diz que, né, que as nossas obras vai fazer que o mundo glorifique a Deus pela sua vida, pelas suas atitudes aqui na Terra. Isso que é luz. Quando se fala de luz, é o que? É os nossos atos, as nossas atitudes perante a sociedade onde nós vivamos. E hoje a gente vê tantos, sabe, pessoas dando mau testemunhos, sabe, líderes, muita gente, membros normais, e vivendo como vivesse nas trevas, porque suas obras são mais. Entendeu? Então, dias difíceis, sabe, falta de conhecimento, a realidade é essa. Os novos convertidos, nós, pastor, que fomos numa era onde a escola bíblica dominical, os pastores, sabe, tinha pessoas preparadas para cada grupo, né, adolescente, criança, jovem, irmãos, novos convertidos, e nos ensinava mesmo, entendeu? Não era... Hoje não tem mais isso, entendeu? Então as pessoas não conhecem mais a essência do amor de Deus, sabe? Não vive mesmo a essência do evangelho mais não, sabe? Parece que mudou. Hoje a igreja parece que vive outro evangelho. O ensinamento acabou. Os livros paulinos, nem as cartas de Paulo, onde dá muito ensinamento para a igreja, de Pedro, Tiago, hoje já não parece que ele não perdeu a sua essência, porque não nos ensinam mais. Porque esses ensinos esvaziam a igreja. Esses ensinos muito fortes, a igreja fica vazia. Eu vou lá para a igreja do pastor tal lá, que lá é mais light, como eles dizem, né? E assim está acontecendo, irmão. Entendeu? Então, não sei, sabe? A gente... missionário, é que o Tony falou aí. As pessoas que estão lendo a Bíblia estão se adaptando ao evangelho a elas, não a elas o evangelho. Mas é que estou te falando. Mas por quê, pastor? Por quê? Porque eles não são instruídos. Porque eu, quando aceitei Jesus, eu fui para uma classe, né?
E ali, o beabá me ensinaram ali. E depois comecei a comer comida forte. Pastor, culto de doutrinas, muito forte. Até hoje, eu louvo a Deus pelo meu pastor, os cultos de doutrina na minha igreja, né? De ensino é muito forte, o pastor bate firme, entendeu? Mas muitas igrejas não tem mais isso, entendeu? Porque não pode, entendeu? Não pode porque vai atingir o doutor tal, a filha do doutor tal, a esposa do doutor tal, a doutora tal, e eles não vão mais, não participam mais, não faz mais isso, entendeu? Acabou isso. Missionário, a gente está fazendo um evento aqui, com o Tony aqui no hotel aqui, que nós fizemos aqui um trabalho. Aí eu comecei a falar sobre adultério, hein? Sobre adultério na igreja. Aí chegou a missionária e falou assim no meu ouvido: pastor, não fica falando de adultério não, que tem um irmão aí que ele é o maior eximista da igreja. É o da minha igreja. Mas assim. Eu não... Olha assim, irmão, eu não queria nem saber se ele ia... Ele estava com a boizinha, com todo respeito aqui, ele estava com a garotinha nova lá, um senhor já de 50 anos. Ele estava com a boizinha lá, como a gente diz, né? Uma novinha. Hein? Isso. Estava lá na igreja, lá no trabalho que a gente fez aqui no hotel, e estava lá com ela, e eu estou falando sobre adultério, o Espírito Santo de Deus me dando. Aí a missionária falou: pastor, para de falar de adultério. O que eu continuei a falar, Tony? De adultério. De adultério. O camarada, meu querido, hein? Camarada de branco, o cara ficou amarelo, ficou roxo e saiu dali cuspindo fogo. É isso aí, ué. Ele pensou que eu ia pensar no dízimo dele. Tá? É verdade. Querido. Foi embora da igreja. Mas é isso que eu estou falando, pastor. E hoje, muitas igrejas estão dessa forma, entendeu? Eu estou te falando, pastor. Eu estou te falando. Não sei se já aconteceu com o senhor, com o Tony, que está começando agora. Eu já fui à igreja pregar, que eu tive que pregar para o pastor primeiro, porque ele quer saber o que eu vou falar lá. Missionário, eu já fui expulso de igreja porque estava pregando a palavra. O pastor falou: não fala isso. Não prega isso. Olha, a igreja estava tão assim, sabe? Tomada pelo mal, que eu tive que parar de pregar, querido. Uma situação. Eu estou falando para você, tem essa história. Outro chegou lá, o pastor lá, falou: não, pastor, você não pode falar isso, não. Sabe o que eu vi no ministério, irmão? Todo mundo endemoniado. Demônio, um troço desse? Não, pensa direitinho. Pecado, adultério, prostituição, mal. Aí eu falei, vai ter que expulsar o demônio desses ministérios aqui. É desse jeito. E aí, querido, aconteceu. Tony, vamos lá, Tony. Vai fechar aqui? Amém, amém. Falando sobre luz e trevas, né? Eu até comentei com o senhor, né, pastor, um sonho que Deus me deu, onde eu entrava numa escola, né, era um corredor, e tinha 3 salas de aulas, onde os alunos eram anjos caídos, né, eram demônios, e tinha o diabo lá como professor. E quando eu passava pelaquela sala, tinha barulho, e aí o diabo, né, professor, virava e falava: quietos todos, porque a luz está passando. E quando a luz passa, as trevas têm que bater em retirada. Aí eu passava em frente a outra sala de aula, e o outro diabo, o professor, falava: todos quietos, porque quando a luz passa, nós temos que nos calar. E na outra, a mesma coisa, né? Então, esse tema sobre luz é algo muito importante que a igreja precisa aprender. O que é ser luz? O que é estar em Cristo para você poder ser luz perante as trevas? E entender que as trevas não têm poder contra a luz. Porque assim Deus falou lá em Gênesis capítulo 1, desde o início, né? Desde o princípio. Então, quando a terra era sem forma, vazia e tudo escuro. Então, as trevas não têm poder sobre quem está em luz, quem é luz. Né? Então, esse tema ele é muito abrangente também. Vocês que vão ver a live, estudem sobre isso. Mandem mensagem aí quando vocês verem as lives. Façam perguntas ali que o pastor vai estar pronto a estar tirando todas as dúvidas de vocês, vai estar esclarecendo coisas que talvez a igreja de vocês não pregue mais.
Amém, meu pastor? Amém? E eu quero falar aqui, Tony, você teve essa visão aí, porque na realidade, essa revelação, o Senhor vai dando a revelação para quem quer andar no caminho dele. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, já estamos quase chegando em 1 hora de live, então a gente vai ter que fechar. Tony, só para fechar, eu gostaria de ouvir mais vocês, mas nem a mim eu posso falar mais. Vamos terminar aqui essa Tessalonicenses aqui, Tony, por favor. Amém. Versículo 6. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite. E os que se embebedam, embebedam-se de noite. De noite significa trevas, tá, querido? Oi. Amém. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Então, como está aqui, nós não somos, mas nós que somos do bem, do dia, da luz, sejamos sóbrios, vestindo-nos a couraça da fé. O que nós falamos ali é o quê? No fruto do Espírito, Gálatas 5:22. Fé e amor. Tendo o capacete da esperança e da salvação. Sabemos que somos da luz, sabemos que somos da salvação. Porque Deus não nos predestinou para a ira. Por que se predestinou para a ira? Porque Deus já sabe quem a ele vai corrigir com a ira. Ou castigar com a ira. Porque vai vir as taças da ira de Deus no Apocalipse. E já está escrito. Mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Aí você escreveu aqui, Tony, Jesus está voltando, você está preparado? Irmão, finalizou aqui, tá? 30 segundos para cada um de vocês dois aí que eu vou fechar agora, por favor. Amém. A paz do Senhor. Foi bom. Esse dia que eu fiquei um pouco ausente. Voltamos. A palavra foi muito forte, muito boa. Com certeza. E muito valia para nós que participamos e também para aqueles que vão ouvir. Que possamos ser ouvintes e também praticantes da mesma, para que cada dia mais a luz de Cristo possa brilhar em nossas vidas. Amém. Também, Tony, antes de você fale, se você quiser, se a Sueli quiser falar alguma coisa, o Paulo está liberado, tá, filho? Amém. Vou falar por eles. Estou meio tímido, mas na próxima falarão em nome de Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Ou ninguém vem ao Pai, né? Porque Jesus Cristo, nós sabemos que era o próprio Deus aqui que veio nos salvar. Então, meus irmãos, não se enganem e nem vos deixes enganar, ser persuadido. Essas falácias de Satanás e seus anjos de que eu quero viver, eu quero aproveitar a vida, toda religião é voltada para Deus. Isso é tudo mentira do diabo. O diabo é o pai da mentira. A única coisa nesse mundo que o diabo inventou foi a mentira. E ele veio para roubar, matar e destruir. Então não caiam nessa. Conheça a verdade e ela te libertará. Amém, meu pastor? Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, irmãs, obrigado pela presença. Missionário, Suelen, Tony, Paulo. Sejam sempre bem-vindos aqui. Missionário, a gente estava com muita saudade. Agora sei que o irmão vai fazer tudo para estar conosco sábado à tarde, se Deus quiser. Obrigado por tudo, gente. Estou despedindo de vocês, porque nós estamos chegando a 1 hora de live. E aí, muita gente não gosta de muito tempo. Se inscreva no canal aí, você que não é inscrito. Deixe seu like. E Deus abençoe a todos. Ó, coração aqui. Obrigado, gente. Paz do Senhor Jesus. Amém. Obrigado. A paz. Missionário. Glória a Deus. Missionário Everaldo na Amazônia. Aí, missionário. Valeu, missionário. Glória a Deus. Que legal, hein? Todo mundo aí.